E as pessoas vêm me perguntando se mudou alguma coisa no meu cultivo, na minha forma de cultivar suculentas, desde que eu comecei a cultivar suculentas. Se a forma de cultivar suculentas hoje é a mesma que eu comecei lá no início, há mais ou menos 9, 10 anos atrás. Então hoje eu vou estar falando para vocês, gente, como era, né? Como eu comecei a cultivar suculentas e como hoje eu as cultivo. O que mudou? O que eu estou fazendo de diferente? O que eu aprendi, que eu não faço mais? E o que realmente ficou, o que realmente é certo a gente estar fazendo, né? Ou realizando no manejo e no cultivo com suculentas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E esse tema é um tema bem curioso, gente. Pois quando a gente começa a cultivar suculentas, nós temos muitas dúvidas, surgem muitas dúvidas, né? A gente às vezes tem informações errôneas ou erradas do que realmente as suculentas precisam para serem cultivadas, ou muitas das vezes a gente entende de forma errada. Muitas das vezes a informação ela não chega de forma clara para a gente e a gente comete alguns erros. Não vou dizer básicos, mas alguns erros corriqueiros que as pessoas tendem a fazer, né? Então, o objetivo do meu canal, gente, é mostrar de uma forma fácil, simples, né? Como cultivar suculentas, pois eu cultivo suculentas, gente, de todos os gêneros, suculentas raras, suculentas de fácil cultivo, e a maioria das minhas suculentas eu cultivo assim, no tempo, céu aberto. Então hoje eu vou deixar para vocês o que mudou aqui. E já vou adiantando, gente, muita coisa mudou. Vou começar falando, gente, sobre as regas, né? Como eu regava as minhas suculentas no início e como eu as rego hoje. Então, de início, né, quando a gente começou a cultivar suculentas também, gente, há 9, 10 anos atrás, até mais tempo, né? Tudo era muito novo. Então, o que se falava era que suculentas não davam trabalho. Suculentas eram fáceis de cultivar e que suculentas não gostavam de água, que você não podia molhar as suas suculentas. Mas isso com o tempo a gente começou, né, a perceber com o cultivo, com a própria experiência da gente, que não é bem assim, que suculentas sim exigem, né, cuidados como qualquer outra planta, que suculentas sim dão trabalho como qualquer outra planta, pois tudo que você se presta a fazer e bem feito vai dar trabalho, gente, não adianta. Você vai ter que ter o cuidado para que as suas plantinhas fiquem... E quanto às regas, gente, no início, sem mentira nenhuma, eu regava de pouquinho em pouquinho. Havia um boato na época de que a gente deveria de regar ela com colher. Não sei se há mais pessoas que cultivam suculentas há mais tempo vão lembrar desse tempo que, né, alguns deixavam dicas de molhar as suculentas com colherinha, com conta-gotas, né? Quanto menos você molhasse, melhor era. Para quê? Para que as suculentas não apodrecessem, porque elas não gostavam de água, porque elas eram inimigas da água. E hoje a gente vê que não é bem assim, né, gente? Se elas fossem inimigas da água, todas essas suculentas que eu estou mostrando para vocês aqui não iam resistir ao grande período de chuvas que a gente tem aqui no sul. Aqui chove muito, gente, chove muito mesmo. O inverno agora é a época mais seca que a gente tem do ano. Porém, os outros, né, as estações, a primavera e o verão, principalmente, a gente tem muita, mas muita chuva aqui. Se fosse dessa forma, elas não iriam resistir. Então, o que acontece? Suculentas gostam de água, sim. Elas precisam até de água para crescer. O que elas não gostam, gente, é o excesso de água ou, na verdade, melhor falando, né, para não deixar nenhuma dúvida, um substrato que demore a secar muito, um substrato que não seque rápido. É isso que elas não gostam, né? De repente, você colocar uma plantinha num vaso desse e não fazer a drenagem, a água vai ficar aqui dentro, também não pode. Então, todos os vasos, eles têm que sim
ter drenagem para que essa água entre e escorra rápido. Então a suculenta ela gosta de água sim. Você só tem que deixar o substrato secar totalmente quando estiver bem seco para você fazer uma nova rega, tá? Se você fizer dessa forma não tem erro. Dessa forma você vai ter suculentas bonitas e saudáveis o ano inteiro. O que mudou aqui também, gente, é a forma de adubar. A gente via as pessoas adubando muito as suculentas, adubando elas como se fossem outro tipo de plantas, as folhagens, de repente a adubação que a gente usa em hortas, né? A gente até pode usar a mesma adubação que você usa em folhagens ou que usa em hortas, só que a quantidade vai ser bem menor. Você vai adubar muito menos. Elas não precisam de tanta adubação para crescer. Na verdade, se você quiser assim, ó, um vasinho desse, né, bem colorido dessa forma, você vai adubar sim, até porque ela precisa de nutrientes para crescer, para ficar forte, para não ser acometida por fungos, né? Ela precisa de nutrientes para ficar saudável, mas você vai colocar em pouca quantidade para que ela possa ficar colorida, para que ela fique assim bonita, tá? Então a forma de adubar também minha mudou, né? Do jeito eu adubava elas de uma forma lá no início e hoje eu já, né, tenho essa experiência de estar fazendo a adubação correta com elas. Exemplo, um vasinho desse aqui, gente, eu sempre indico, né, a adubação, o NPK, né, o 4-14-8 ou o 10-10-10. Essas duas numerações aí são maravilhosas. O 4-14-8 ele vai estimular mais a floração na sua plantinha, tá? Na sua suculenta. Ela é ótima também para os cactos. E já o 10-10-10, ela vai ser uma adubação de manutenção, que vai deixar a sua plantinha saudável aí o ano inteiro. Então você pode estar explorando uma das duas, tá? Então um vaso como esse aqui, você vai colocar uma colherinha daquela de chá pequenininha, tá? No cantinho do vaso, que já vai ser o suficiente. Outra forma de cultivar que mudou, gente, é que eu não cultivava suculentas assim, ó, a céu aberto. Eu vi algumas pessoas cultivando, eu achava maravilhoso, porque realmente o resultado de suculentas cultivadas dessa forma é surpreendente. As suculentas elas ficam mais coloridas, compactas, muitas ficam muito mais saudáveis. Tem suculentas que eu não consigo cultivar em local coberto, elas fungam muito, elas são muito acometidas por cochonilhas. E já dessa forma aqui, gente, ó, totalmente ao tempo, céu aberto, elas ficam muito mais coloridas, compactas e saudáveis. Então, começar a cultivar no tempo foi assim, bem desafiador para mim, eu confesso, mas hoje eu sou uma das grandes incentivadoras, gente, do cultivo no tempo. Você tem que ter essa experiência. Tenho suculentas sim que eu cultivo em local coberto. Local coberto, gente, quando eu falo, é um local onde elas pegam muito sol, mas elas não vão pegar chuva. Quem vai fazer as regas vai ser eu, tá? A pessoa que está cultivando que ela vai regar. Então, né? É um local onde chuva elas não pegam, tá? E confesso para vocês que assim é apaixonante, tá? No início assim eu tive bastante receio, comecei com algumas mudinhas, o que eu fiz, né? E o que eu deixo de exemplo sempre nos meus vídeos. Exemplo aqui uma letícia, você adquirir uma letícia. Após você fazer uma mudinha, faça essa, né, adaptação dela no tempo e comece a cultivar no tempo. E faça a comparação de uma letícia cultivada em local coberto, pegando muito sol, e no tempo pegando também muito sol e chuva, gente. Por mais que você dê bastante sol para sua suculenta em local coberto, ela não vai ficar com essa textura, tá? Olha aqui, ó. Eu posso apertar aqui, parece plástico, tá? Olha aqui, ó. Bem durinha, compacta, colorida. Deixa eu mostrar aqui um outro vaso para vocês. Fora que quem quer fazer a multiplicação, gente, é maravilhoso. Elas se multiplicam muito rápido. Elas vão soltando brotinhos, ó. Tá vendo? Temos a floração aqui e temos os brotinhos que elas vão soltando lateralmente. Então, assim, elas se multiplicam muito. Então, o meu cultivo, né, de 10 anos atrás para agora, o que mudou, das formas diferenciadas é cultivar no tempo, que antes eu não cultivava. Outra forma de cultivar que mudou muito, gente, é que quando eu perdi uma plantinha, gente do céu...
era horrível, era assim, e assim, por medo de perder as plantinhas, muitas das vezes a gente não experimentava algo novo. A gente continuava no erro, fazendo errado, né? E não se dava a chance de fazer algo diferente para ver se, né, se mudava, se dava certo. Então eu acho que tem muitas pessoas hoje que iniciaram o cultivo que são assim, que ficam muito em cima da plantinha, não mudam o cultivo por medo de errar, mas continuam errando, continuam fazendo errado. Então depois que eu, né, comecei a ter um cultivo mais leve, um cultivo onde a gente vai experimentando várias formas de cultivar, diferentes daquilo que a gente cultivava, ficou muito mais prazeroso, eu tenho muito mais prazer em cultivar, eu tenho muito mais resultados e sucesso com o cultivo do que antes. Exemplo, né? Há 10 anos atrás, 9 anos atrás, nunca que eu colocaria uma Lawrence dessa maravilhosa no tempo. Nunca faria isso, com medo de quê? De perder. Né? Cultivava ela em local coberto, muitas das vezes a meia sombra. É uma planta de sol pleno, é uma planta que precisa de muito sol para ficar assim colorida, gente, é maravilhosa. Tanto é que a Lawrence eu não tenho sucesso cultivando ela em local coberto, tá? É só assim no tempo. Em local coberto ela não fica bonita. Então, né, depois que eu trouxe todas elas, as minhas, para o tempo, eu tenho plantas muito mais bonitas, coloridas. E olha o broto, olha a muda que ela está soltando aqui do lado, gente. Que coisa linda. Então, até a multiplicação da planta, ela se multiplica com mais facilidade. Outro erro meu, gente, o tipo de substrato. É claro que a gente sempre estava pesquisando, né, por substratos que realmente dessem certo. Mas de início, era uma terra muito pesada, uma terra muito rica em nutrientes, muita adubação, muito barro, propriamente dito, né, o barro, né, muito substrato pesado mesmo. Isso fazia com que o substrato demorasse muito a secar. As minhas suculentas, desculpa gente, as minhas suculentas eram muito acometidas por cochonilhas, principalmente de raiz, porque quando um substrato ele é muito pesado, ele é muito rico em matéria orgânica, as cochonilhas de raiz fazem a festa, tá? Elas amam. Então, como que tem que ser o substrato? Qual é o tipo de substrato ideal? O tipo de substrato ideal, gente, é aquele muito leve, que a água entra e escorra rápido, que ele seque o mais rápido possível, tá? Um substrato que fica molhado por muitos dias, ele vai dar problema em qualquer clima. Pode ser um clima seco, pode ser um clima úmido, pode ser um clima de muito sol, pode ser um clima mais ameno. Qualquer tipo de clima que você usar um substrato muito pesado e muito rico em nutrientes, ele vai dar problema, tá? Então, como fazer, como ter um substrato apropriado? Eu sempre indico para que você observe, né? Você pode estar usando, claro que nem todo mundo tem, a perlita, o carvão picado, a casca de arroz carbonizada. Mas se você não ter, se você fazer um substrato rico, né, onde você fizer uma mistura aí com o carvão picado e, né, um substrato próprio para jardim, isso também já vai dar certo. A única coisa é que você vai ter que estar observando o seu clima e a quantidade de regas. Você vai regar um pouquinho menos, não vai regar tanto, vai fazer uma drenagem bem grossa, colocar pouco substrato dentro do vaso, que já vai dar certo. Então isso tudo eu fui aprendendo com o tempo e com o manejo delas. Então a gente aprende muito, gente. A gente tem que observar muito o tipo de clima que você cultiva. O clima aqui do sul é diferente você cultivar lá no norte, onde é quente e é úmido, tá? E né, o sol muito forte. Então é bem diferente. Hoje, por exemplo, a gente está com um dia muito frio. Essa próxima semana a gente vai ter muito frio. Então, no frio, o substrato também demora muito a secar. Então, cuidado quando você for fazer as regas agora no inverno, principalmente aqui no sul, né? O substrato ele demora mais a secar, mesmo sendo um substrato bem drenado. Outra, né, ponto bem marcante que mudou aqui no meu jardim, gente, que hoje eu cultivo diferenciado, é as espécies de suculentas em determinados tipos de vaso. Então, o tipo de vaso para cada espécie. A maioria, né, que vocês veem, que eu mostro aí nos meus vídeos, eu tenho muitos vasos em lata. Muitas latas mesmo. Tenho vasos de barro, tenho vasos de plástico,
né? Então, a diversidade aí no meu jardim, ela é grande, tá? Pets, garrafas pets. Porém, eu tenho algumas espécies que eu sim vou cultivar em determinados tipos de vaso. Por exemplo, suculentas, algumas espécies de suculentas eu só cultivo em vasos de barro, como agavoides, né? Eu prefiro, tenho também elas em lata, mas para cultivar em latas eu tenho que fazer uma adaptação, né, do substrato, um substrato muito drenante, pouco substrato também no vaso. Já, né, as suculentas de folhinhas mais gordinhas também eu uso os vasos de barro. Então isso tudo, gente, a gente vai aprendendo com o tempo, conforme o seu clima, tá? O clima ele vai influenciar muito. Então a grande chave desse vídeo é você cultivar, aprender com o cultivo e observar o seu clima. O clima ele vai influenciar e muito no tipo de vaso, no tipo de substrato, na quantidade de regas, né? Isso tudo vai influenciar conforme o seu clima. Outro ponto que mudou e mudou muito do início para cá, gente, é a quantidade de sol que eu dou para as minhas plantinhas. No início eu cultivava elas mais à meia sombra, todas eram cultivadas à meia sombra. Ou elas pegavam sol de manhã, ou elas pegavam sol à tarde. Só que com o tempo eu percebi que algumas plantas, elas não necessitam só de meio período, elas precisam de uma quantidade de sol maior. Tenho plantas que, se você não cultivar com mais de 6 horas, 8 horas de sol diárias, elas vão fungar, elas não vão ficar bonitas, você vai ter trabalho, você vai estar sempre tendo que tratar as suas plantinhas, tá? São suculentas que realmente são de sol pleno e necessitam de uma grande quantidade de sol para ficar bonitas, ó, tá vendo? Então, esse efeito, eu sou exemplo, né? Aqui, ó, essa Paula, gente, a Paula, para mim, se eu não der bastante sol para essa planta, eu não vou ter uma planta assim, ó, saudável, bonita, como eu estou mostrando aqui para vocês. Olha que lindeza. Que planta maravilhosa. Enquanto eu cultivava a Paula em meio período, né, de sol, em local coberto, eu não tinha uma planta maravilhosa dessa para estar aqui mostrando para vocês. Ela fungava muito, era muita cochonilha de raiz, muita cochonilha no caule, no centro da roseta. Olha só que lindeza, gente, limpinha, maravilhosa, enchendo de floração, de brotos. Então, essa planta, para ficar saudável aqui no meu cultivo, eu preciso dar em torno de 6 a 8 horas de sol diárias para essa planta. Quanto mais sol, mais saudável ela vai ficar. Então, a observação, como eu falo para vocês, algumas espécies elas necessitam dessa quantidade de sol. Claro, nós temos as suculentas de meia sombra, que daí você sim vai cultivar ou pegando o sol da manhã ou o sol da tarde. E falando de regas ainda, gente, tem algumas plantinhas que eu quase não vou regar. Algumas, o substrato seca, eu já faço a rega. Outras eu deixo o substrato ele secar um pouquinho mais. É o exemplo aqui da Tirciflora. A Tirciflora, as pessoas perguntam muito para mim, né, como eu cultivo. Então, ó, vaso pequeno, eu tenho uma outra num vaso maior de lata de leite, mas lá naquela lata, gente, tem bem pouco substrato e eu faço uma rega mais espaçada ainda, que essa aqui, tá? Na verdade, essa aqui também eu faço a rega igual, como aqui é um vasinho pequeno, então eu rego muito pouco. E eu uso o osmocote de adubação, tá? Que essa adubação, a adubação de liberação lenta. Então, é uma plantinha que precisa de bastante sol também. Quanto mais sol você puder dar para essa planta, melhor vai ser. Em torno de 4 a 6. No verão, o sol muito forte já não vai ser legal para ela, tá? No inverno você pode dar até mais, pode dar até 8 horas de sol que ela vai bem. Mas se o seu clima é muito quente, em torno de 4 a 6 horas. E espaçar as regas. Se você molhar demais, ela mela muito, tá? Acontecia isso muito comigo no início. No início, quando eu cultivava ela, a gente matava, né, por excesso de água. Hoje, né, claro, a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Tenho plantas que eu molho um pouco mais porque elas necessitam dessa quantidade de água. E outras, como a Crassula Tirciflora aqui, elas precisam menos, então eu molho menos. Aqui eu tenho mais alguns exemplos, gente, ó. Eu tenho plantinhas, né, que eu cultivo em vasinhos de isopor. Isso também é algo que eu aprendi com o tempo,
né? Que tem alguns vasos que algumas espécies de plantas, elas vão melhor em determinados materiais. Como aqui as agavoides, elas vão melhor em vaso de barro. Você pode estar cultivando em lata também? Pode, que eu falei. Mas você vai ter que botar muito pouco substrato e vai ter que cuidar nas regas. Se você molhar demais, não vai dar certo, tá? Aqui eu tenho essas lindonas ali atrás, essas coloratas e agavoides aqui, ó, há muitos anos já e sempre assim, cultivadas em vaso de barro. Aqui eu já tenho algumas que eu coloquei em vasinhos de isopor, como eu falei para vocês, e estão indo muito bem. São essas menorzinhas que não crescem tanto, não ficam tão grandes. Na verdade, algumas, né, essa Halber aqui, ela fica bem maior, mas como eu não quero que ela cresça muito, então eu deixo ela nesse vasinho menor e não rego tanto, faço umas regas mais espaçadas, porque a gente sabe que a quantidade de regas também vai fazer a plantinha crescer. Tá? Ó, uma plantinha com uma folhinha gordinha dessa não vai necessitar de tantas regas. E quando eu sei que eu posso molhar? Quando as folhinhas de baixo, gente, elas começarem a ficar mais murchinhas. O ideal é isso. Você esperar essas folhinhas de baixo aqui ficar um pouco mais murchinhas para fazer a rega. Dessa forma você não vai errar, né? Claro que muitas das vezes você não precisa esperar tanto. Se você ter certeza que o seu substrato está totalmente seco, porque com o tempo a gente sabe qual período do ano ele seca mais rápido e quanto tempo demora para secar. Eu sei que no inverno é em torno de 15 dias a 20 dias, conforme o tempo, conforme se está chovendo ou se está dando sol, que é um tempo mais seco. E eu sei que no verão, né, quando é mais quente, que tem bastante sol, ele demora em torno de 7 dias. Então, né, eu já tenho essa experiência junto com as minhas plantinhas. É importante você ter, gente. É importante para quem cultiva, como eu falei para vocês de início. Com o tempo, a gente aprende que suculentas dá trabalho sim. A gente precisa aprender a cultivá-las. Aprender a cultivá-las no nosso clima, conforme o nosso clima. Né? Muitas das vezes, as dicas que eu vou dar para vocês aqui, para um clima mais úmido, como eu tenho aqui, mas um clima mais úmido, um clima mais ameno, que não é tão quente. Já lá no norte, você vai ter que fazer algumas adaptações diferentes do que eu faço aqui no meu jardim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe algumas modificações aqui no meu jardim, as principais, né? Falando de substrato, de regas, de quantidade de sol, tipos de vaso, que é muito importante. A quantidade de adubação, que é outro ponto muito, mas muito importante para nossas plantinhas. Então, muita coisa mudou, muita coisa mesmo. Hoje, assim, a gente olha lá atrás e vê o que fazia de errado, né? Dá risada porque é principiante, né? E conforme a gente vai cultivando, a gente vai aprendendo, assistindo outros vídeos com o cultivo de outras pessoas e até mesmo com o nosso. Eu acho que o maior aprendizado, gente, vai ser com o próprio nosso cultivo. Aprendendo a cultivar de forma correta conforme o nosso clima. O clima, onde você cultiva, ele vai influenciar em muito. Nas regas, no tipo de substrato, no tipo de vaso, no local onde você vai cultivar. Eu tenho suculentas que agora no inverno eu cultivo a sol pleno. No verão eu tenho que tirar elas do sol pleno, porque senão elas não vão sobreviver. Então, isso tudo você tem que estar sim observando aí, para que você possa estar cultivando as suas plantinhas e ter plantas lindas e saudáveis o ano inteiro. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!